Fala galera, mais um vídeo iniciando aqui no canal. E bom, antes de mais nada eu preciso me apresentar pra ti. Eu me chamo Reginaldo e esse canal aqui fala sobre obesidade, como eu venci a obesidade ao longo de 3 anos, que fez eu sair desse corpo aqui para esse outro corpo aqui vencendo a obesidade. E seguinte pessoal, como vocês podem ver no título do vídeo, são erros que eu cometi no meu processo de emagrecimento e que eu tive que mudar para conseguir emagrecer. Mas antes de mais nada, confere a vinheta. Então bora lá galera, erros que eu cometi no meu processo de emagrecimento e que eu tive que consertar para poder emagrecer. Erro número 6, porque esse vídeo aqui é uma continuação. Galera, a gente precisa ser muito franco e bem direto ao ponto. A gente precisa parar de tratar o final de semana com exclusividade, achando que é algo extraordinário, que tem somente uma vez ao ano como o Natal e o Ano Novo. O final de semana tem toda semana. E o que eu estava encontrando no final de semana era uma válvula de escape para ficar saindo da dieta. Então o que acontecia comigo? Eu fazia dieta bacana na segunda, eu fazia dieta bacana na terça, eu fazia dieta bacana na quarta, quinta-feira. Sexta-feira de manhã eu já acordava com aquele sentimento de fuga, aquela vontade exorbitante de sair da dieta, de comer toda e qualquer besteira que eu visse pela frente. Porque era uma forma de eu compensar uma alimentação desbalanceada. Por quê? Durante a semana, nessa minha semana que era de segunda a quinta-feira, a minha dieta não era das melhores. Eu confesso pra vocês, nessa época eu não era estudante de nutrição, e o pouco que eu estudava sobre o assunto, eu achava que, sei lá, se eu cortasse o carboidrato, ou então se me alimentasse somente de fruta durante a semana, eu ia conseguir emagrecer. Eu entrava em déficit calórico, mas era um déficit calórico agressivo. Então isso gerava em mim uma compulsividade quando eu via um alimento que eu gostava muito. Então quando eu ficasse de frente para um bolo, ou então em algum ambiente ou situação que me colocasse à prova, eu acabava cedendo. Principalmente quando era no final de semana, entende? Então assim, dieta desbalanceada durante a semana, com o final de semana completamente descompensado, aí era o combo para dar ruim. Então chegava na sexta-feira, eu não conseguia me concentrar, eu tinha que comer alguma coisa. Porque na minha cabeça ficava aquele negócio, olha, semana toda eu fui no foco, segui o foco direitinho, treinei entre aspas, né? Porque, enfim, comendo pouco a gente não consegue treinar legal. Então vinha esse sentimento de recompensa. E o que eu acabava fazendo? Eu acabava cedendo. E eu não cedia somente uma refeição na sexta-feira. Eu encontrava o quê? Aquele sentimento de recompensa como um todo no final de semana. De identificar que o final de semana eu tinha que me permitir. E olha galera, nesse papinho de tinha que me permitir, eu ganhei muito peso. Eu mereço. Vai lá, come. Eu mereço. Vai lá, come. Isso falando pra mim mesmo, tá? E quando eu vi o peso ia subindo, e aquela tentativa frustrada de emagrecimento durante 4 dias na semana, acabou virando 3. Depois virou 2, depois virou 1. Até que teve semana que eu não fiz nada de dieta, entre aspas, né? E eu não me preocupei absolutamente nada com a minha alimentação, porque eu estava completamente descompensado. E isso tudo por culpa de um final de semana. Então o que eu encontrava? O final de semana, uma válvula de escape para eu conseguir compensar uma semana completamente desbalanceada. E isso fez parte da minha vida durante muitos anos. Eu estava ganhando peso ao longo de 4, 5 anos, mas mesmo assim eu vinha tentando emagrecer, só que eu não conseguia. Isso é até estranho de falar, porque quanto mais dieta eu estava fazendo, mais peso eu estava ganhando. Por quê? Eu estava entrando num loop infinito, de faz ou não faz dieta, de entra ou não entra na dieta. Então assim, eu acabava sempre querendo compensar no final de semana. E galera, vou ser muito sincero com vocês. O meu final de semana era um absurdo, era uma esbórnia alimentar. Então assim, era muita comida o dia todo. Não era simplesmente uma refeição isolada. Vou te dar um exemplo. Nessa época eu estava desenvolvendo ainda a compulsão alimentar, mas o que eu tinha de forma bem constante era o descontrole. Vou te dar um exemplo bem clássico, né? O meu café da manhã, quando eu estava numa pseudo-dieta, era um pão com ovo, tranquilo, tomava um cafezinho preto, até então nada de errado. Só que quando eu estava nessa minha fase de descontrole exausto na de semana, nem café em casa eu tomava. Eu acordava, ia no supermercado aqui perto, ia na padaria e olha, seguinte, lanche de padaria, junto com uma sobremesa, geralmente um sonho, pastazinho de Belém. Muitas das vezes tomava direto achocolatado, tomava refrigerante logo 7h30 da manhã, e eu saía de lá já fazendo as compras pro dia. Então assim, quando eu digo compras pro dia, eu pegava lá um Doritos, eu pegava os Snickers, eu pegava uma caixinha de bis, eu pegava muita coisa, fazia um carrinho, uma cestinha assim, com chocolate, com doce. Porque na minha cabeça era o seguinte,
Se eu não comesse naquele final de semana, ia acabar. O seu mercado ia explodir, não ia existir mais chocolate, eu tinha que comer naquele momento. Então tu consegues entender e ver o comportamento compulsivo em relação a isso? Então, tomava café, comia sobremesa, comia um chocolate lá no supermercado e levava comida para casa. Isso fora o almoço, sabe? Só que o almoço era até interessante que às vezes eu não almoçava. É até interessante falar isso, porque quando eu estava nessa minha fase, aos finais de semana eu não gostava de comer comida. Então, olha, arroz, macarrão, frango, peixe, olha, eu passava longe. Se fosse um churrasco, se fosse uma lasanha, aí sim. Agora, comida normalmente mesmo do dia a dia, eu não gostava de comer. Eu preferia segurar um pouquinho a comer para poder ficar beliscando essas minhas compras que eu tinha feito pela manhã durante a tarde. Vendo uma televisão, jogando videogame. Então, eu passava o final de semana todo beliscando. O dia todo comendo um bis, um chocolate. E assim, quando chegava o sábado à noite, nossa, você já sabe, né? Tinha que sair para comer. Seja um rodíziozinho, e olha, rodízio fez parte da minha vida durante muitos anos. Era de lei, era basicamente a mesma coisa. Falar sábado à noite vinha na minha cabeça, rodízio. Então, pizza, hambúrguer, eu ia em locais que vendiam sorvete à vontade, eu comia bolo, enfim, só não comia muito sushi porque os meus amigos não curtiam muito, mas se me chamassem eu acabava indo. Então, grande parte da minha vida de obeso foi comendo rodízio aos finais de semana. Só que tinha um ponto, a pior parte do final de semana era o temido domingo à noite. O domingo à noite era algo assim que martelava a minha cabeça, porque eu já tinha comido tudo que tinha para comer, eu já tinha, entre aspas, aproveitado tudo que tinha para aproveitar, e durante o domingo à noite vinha aquele sentimento de fracasso. Tava na cama deitado, com a barriga cheia, tinha acabado de jantar, e tu começa a pensar como seria a semana. E não vinha aquele sentimento de continuidade ou então de renovação de uma dieta. Vinha aquele sentimento de derrota, por saber que esses últimos 3 dias tinham sido completamente de chutar do balde. Que eu tava, não vou dizer no fundo do poço, mas eu tava completamente triste comigo mesmo, sabe? Decepcionado comigo mesmo. E o que acontecia? Eu fazia o sistema de compensação, só que inverso. Se no final de semana eu tentava compensar uma alimentação completamente desbalanceada para menos, que é no caso comendo muito pouco, pensando que estava fazendo dieta, e teria que compensar no final de semana comendo muito, eu fazia ao contrário. Já que eu comi muito no final de semana, eu vou iniciar a semana comendo pouco. Ou seja, eu já acordava sem tomar café. Nossa, era de lei. Segunda-feira de manhã não existia café da manhã para mim. Eu ia direto pro almoço. E lá, saladinha, uma porção de frango e só. Ficava o dia todo tomando chá, numa espécie de compensar o que eu havia feito no final de semana. Eu fazia isso por 2 dias. Terceiro dia, no caso a quarta-feira, eu dava uma flexibilizada, já queria comer uma coisinha a mais. E quando eu via já era quinta-feira, quando eu via já era sexta-feira, e mais uma vez o ciclo ia acontecendo. Mais uma vez eu caía dentro de mim e me perdia. Então isso durante muitos anos aconteceu. E Reginaldo, o que foi para tu mudar a chave, o que foi para tu virar? Não vou dizer que teve uma virada de chave, que foi eu simplesmente acordar uma sexta-feira e falar assim, não, eu vou seguir a dieta de sexta a domingo porque eu tô focado e é isso e aquilo. Não foi isso. A primeira coisa foi eu assumir para mim mesmo que esse comportamento era um comportamento completamente ruim para minha dieta, completamente desnecessário. E eu demorei muito tempo, porque na minha cabeça, mais uma vez, eu imaginava que estava sendo ok, porque durante a semana estava tendo mais ou menos um equilíbrio e o final de semana estava tudo bem, chutar o pau da barraca, chutar o balde por 3 dias. Quando eu vi que isso não era bom, aí que eu falei, eu preciso mudar, mas eu não vou conseguir mudar da noite pro dia. Não vou conseguir simplesmente acordar um dia e fazer tudo diferente, sabe? Isso é muita coisa de filme mesmo. Então eu comecei mudando os hábitos aos poucos. Primeira coisa que foi, eu falei assim, eu preciso vencer a sexta-feira. E para eu vencer a sexta-feira, eu preciso ter uma alimentação equilibrada durante a semana. Então eu comecei a me alimentar um pouco melhor durante a semana, parar de inventar de querer cortar carboidrato, de querer passar tomando chá o dia todo, de querer fazer essas loucuras extremistas. Entende? Então, durante a semana, eu melhorei um pouco a minha alimentação, melhorei, para ter uma aderência melhor à dieta na sexta-feira. E isso, olha, foi o pontapé inicial para começar a mudar, porque eu chegava na sexta-feira sem sentir tanta fome assim.